Olá, eu sou André Carvalho, gestor responsável pelas estratégias macro aqui na Principal Claritas. E hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos do mercado no mês de agosto, bem como cenário prospectivo e principais movimentações nos portfólios da grade de fundos macro da Claritas. Tá? Começando por Estados Unidos, tivemos uma continuidade, né, da tendência de acomodação da inflação, desaceleração da atividade, aí com destaque para os dados do mercado de trabalho, principalmente ali no início do mês, que a gente teve dados bem mais fracos aí do que o esperado, né, que gerou até ali um movimento importante de aumento de volatilidade, com fechamento de curva de juros, aumento de prêmios ativos de risco, diante ali de uma perspectiva de uma maior probabilidade, né, um maior risco de você ter uma desaceleração mais forte da atividade, né, ou um hard landing, né, vamos dizer assim. Então, ainda que, né, esse cenário de recessão não seja o nosso cenário base aqui na Principal, tá, nem no consenso do mercado, sem dúvida é um risco crescente aí no cenário prospectivo, tanto que o próprio Jerome Powell, né, o presidente do Fed, no seu discurso lá em Jackson Hole, além de sinalizar, né, o início do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, já para essa reunião agora de setembro, ele né, falou, né, que se mostrou mais preocupado, ou com foco maior agora justamente no mercado de trabalho, né? Dentro do mandato duplo do Fed, né, que ele olha inflação e mercado de trabalho, passou agora a focar menos, a dar um peso menor à inflação e mais às condições de mercado de trabalho, e se mostrou ali pronto para agir em caso de alguma deterioração mais expressiva desse mercado. No campo político, as eleições americanas se aproximam, né, sem um favorito claro nas pesquisas, tá, o que né, de certa forma ajuda a conter as expectativas em torno de um blue ou red sweep, né, que é quando o mesmo partido leva, além da presidência, a maioria das cadeiras no Congresso. Mas assim, é um assunto que tende a ganhar relevância nos próximos meses, né? A gente está aí há 2 meses da eleição, já se aproximando. Isso tende a ganhar relevância no mercado e com impactos diversos aí nos ativos de risco, tá? Passando para a Europa, o cenário econômico também não é muito diferente, então a gente a atividade dá sinais, né, segue dando sinais de desaceleração, a inflação vai se acomodando, ainda que de forma mais lenta, que permite ao BCE dar continuidade ao seu ciclo de afrouxamento monetário, tá? Mesmo que de uma forma mais cautelosa, mas a gente acredita aí que também vai promover mais um corte de taxas agora na próxima reunião também em setembro, como já foi inclusive sinalizado ali pelos seus membros nos discursos mais recentes, tá? Já a China segue sendo segue enfrentando desafios maiores, continua havendo uma deterioração do mercado imobiliário, perda de força também na indústria, apesar de todos os estímulos recentes, o que coloca em risco o atingimento da meta de crescimento, né, definida aí por parte do governo para esse ano. Passando para o cenário doméstico, as incertezas do mercado em relação à condução de política fiscal e monetária continuam impactando a performance dos ativos, tá? A gente teve um mês aí, assim, que apesar de uma performance positiva da Bolsa, né, com o Bovespa subindo mais de 6,5% no mês, impulsionada aí por uma volta aí do fluxo do investidor estrangeiro, os outros ativos aí, o real, a curva de juros, né, o real se manteve praticamente estável ali, com uma apreciação marginal aí, pouco mais de 0,70% no mês, enquanto as curvas de juros abriram, né, já incorporando aí essa expectativa de um início de ciclo de alta por parte do Copom, né, agora no mês de setembro. A atividade segue surpreendendo para cima,
né, positivamente, com destaque aqui para o mercado de trabalho, que segue bastante apertado. As notícias mais recentes de inflação, apesar de você ter tido uma última divulgação do IPCA 15, que foi, né, veio em linha com as expectativas, teve um qualitativo ali ok, um pouco melhor, mas não muda a nossa percepção de que o melhor da inflação corrente já ficou para trás, né? E essa composição assim, de, né, atividade bastante forte, mercado de trabalho aquecido, arrefecimento no processo de desinflação, expectativas desancoradas, agravadas aí pelo ceticismo em torno das âncoras fiscal e monetária, demandam aí uma política monetária mais restritiva, tá? E que está em linha aí com a comunicação recente dos membros do Copom e em linha também com o consenso do mercado e com a nossa expectativa que a gente já deve começar um ciclo de aperto monetário agora na reunião de 18 de setembro. A gente acredita que comece aí com uma alta de 25 basis points, de um ciclo total que acreditamos que tem que ser da ordem de 175 a 200 bips se o BC realmente quiser demonstrar compromisso com a convergência da inflação para a meta e conquistar a credibilidade necessária para que ocorra uma reancoragem completa das expectativas. O quão disposto o governo atual vai estar para suportar essa taxa de sacrifício maior na economia segue uma incógnita. Na parte fiscal, os destaques do mês foram a apresentação do projeto de lei orçamentária para 2025, né, o PLOA, que mais uma vez trouxe uma combinação de receitas incertas e superestimadas com despesas subestimadas. O anúncio da ampliação, né, da proposta de ampliação do programa de auxílio gás por parte do governo, que se daria sem passar pelas estatísticas oficiais do governo, né, de forma a driblar as regras do arcabouço fiscal, né, provocando mais uma rodada aí, né, de aumento do ceticismo do mercado sobre o real compromisso do governo com a disciplina fiscal. Tá? Então, nesse cenário, em termos de posicionamento das carteiras na parte de renda fixa Brasil, a gente segue privilegiando ativos reais, né, que dão alguma proteção contra o aumento de inflação. Então, a gente segue carregando uma posição comprada em NTN-Bs intermediárias. E né, a gente acredita que é um ativo, né, que, além de estar num nível de prêmio interessante, né, historicamente falando, ele tem um potencial de apreciação tanto em um ambiente mais favorável, né, de redução de prêmios, quanto num cenário de deterioração fiscal e monetária mais agudo que leva a um descontrole inflacionário. Então, acho que é um ativo interessante para ter em carteira, e a gente combina isso com posições tomadas, mas aí com um viés tomador, mas de forma mais tática, no mercado de juros nominais, a gente principalmente na parte longa da curva de juros nominais, tá? Na parte de moedas, a gente não está com nenhuma exposição relevante no real, tá? Também não teve nenhuma uma operação muito relevante durante o mês. E em termos de contribuição para a performance, os books domésticos de renda fixa e moeda tiveram uma contribuição marginal para o portfólio, tá? Na renda variável, né, a renda variável que foi a principal contribuição positiva para o portfólio, né? Como eu falei, a gente teve um mês bastante bom para a Bolsa. A gente realizou um pouco da nossa posição, né? A gente vem carregando uma carteira com os cases de maior convicção, né? Uma carteira de ações brasileiras nos cases de maior convicção que a gente tem aqui na casa. E essa carteira 100% redeada, com uso de opções, e a gente aproveitou aí, né, dado esse movimento forte e recente de valorização, a gente reduziu um pouco, né, o tamanho da carteira. A gente acha que pela valuation, né, pela simetria que a gente enxerga ali para as empresas, né, uma abordagem aí mais bottom-up, ainda justifica ter alguma
posição pequena em carteira, apesar do macro mais adverso, mas a gente acha que justifica ter uma posição, né, reduzida em relação ao que a gente tinha, por isso a gente realizou um pouco dessa posição. A gente também reduziu a nossa operação de compra de volatilidade de Bovespa, também foi contribuição positiva, a gente olha junto ali dentro da carteira de renda variável. Assim, a gente aproveitou que teve um aumento da volatilidade implícita, realizou ganhos em parte da posição, e semelhante aqui, a gente ainda acha que essa volatilidade está baixa vis-à-vis os riscos que a gente enxerga aí no cenário, então a gente segue carregando uma posição menor comprada em volatilidade de Bovespa, tá? Nos books internacionais, na parte de moedas ex-real, né, a gente reduziu significativamente as exposições com perdas, tá, explicadas principalmente pelo desmonte das operações de carry, pelo enfraquecimento do dólar contra as demais moedas, né? Eu estou falando do dólar, né, do DXY aqui. E a estratégia quantitativa de moedas também teve uma contribuição negativa para a performance no mês, tá? Já na renda fixa internacional, a gente reduziu, né, na verdade, promoveu algumas mudanças no portfólio, mas na verdade até aumentou um pouco a exposição. A gente reduziu a posição tomada em inclinação de curva, tá? E mantivemos uma posição direcional aplicada na parte curta da curva de Estados Unidos, tá? Com bons resultados. A parte de renda fixa internacional teve uma contribuição positiva para a performance dos fundos. A gente manteve ainda uma posição que a gente vem carregando de diferencial de taxa de juros entre países desenvolvidos, tá? Assim, a gente aumentou a nossa convicção no cenário de cortes de juros pelo Fed e devemos continuar perseguindo esse tema, buscando um posicionamento mais concentrado na parte curta da curva, de juros, principalmente na curva de juros americanos, mas também com algumas posições aplicadas em outras economias desenvolvidas, tá? Então, acho que o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Obrigado pelo interesse e até o próximo mês. Um abraço.